A estética é um ingrediente fundamental na ascensão de fascistas ao poder, bem como em manter a ilusão de que as pessoas podem se expressar livremente, enquanto na verdade os seus direitos eles estão sendo totalmente suprimidos. Quem falou isso foi Walter Benjamin em 1935, e ele foi um dos mais influentes intelectuais do século XX. Ele elaborava como os fascistas introduziam a estética na vida política, convencendo não pela razão, mas pela emoção, criando uma forma de pertencimento, gerando identidade e criando espetáculo. A arquitetura anterior, ela era muito melhor visivelmente elaborada, enquanto hoje em dia ela se camufla no nosso cotidiano como empresas que não operam somente plataformas, mas fazem a mediação da percepção de realidade de milhões de pessoas simultaneamente. A Meta, o Google, o TikTok, a Palantir, todas essas empresas decidem o que existe e o que desaparece. E isso tem um nome: tecnofascismo. A reencarnação desse mecanismo histórico dentro da nossa experiência atual, fazendo você sentir que você chegou a conclusões que são inteiramente suas. Mas não são. Quando encaixamos isso dentro da cultura, a gente não somente consome esse sistema, mas a gente também alimenta ele. Para trazer uma percepção melhor sobre a nossa discussão, em abril de 2026, a Palantir, que é uma empresa de vigilância que oferece sistemas para a ICE e, enfim, outras operações militares também, ela lançou uma jaqueta de $239, que foi chamada de Core Coat, e ela esgotou em menos de 24 horas. Detalhe, a jaqueta ela é baseada no modelo de trabalho operário francês, que foi historicamente associado a sindicatos europeus, e a Palantir vendeu como símbolo de americanidade, ainda tirando sarro de tudo, né? E isso é um tipo de branding muito maldoso que a Daisy apelidou de guerra estética, a dominação virando desejo. E não só o braço direito do Trump, mas em dezembro de 2025, a Lockheed Martin, que é uma fabricante de caça-mísseis, lançou uma coleção de streetwear que viralizou no TikTok. O Zuckerberg fez várias aparições em desfiles da Prada, e o Jeff Bezos e sua esposa Lauren, eles participaram de várias polêmicas envolvendo desde a capa comprada da Vogue até a saída da Anne Wintour, que estava, né, como diretora-chefe da revista há 37 anos. Por mais que isso tudo seja só boatos, ainda assim participar desses boatos e estarem, né, alimentando esse tipo de algoritmo com os seus nomes e dentro desse nicho, né, da moda, é favorável para eles. No início do ano, eles foram os principais patrocinadores do Met Gala. Então a gente tem um evento que define o que é relevante, elegante e desejável no mundo ocidental, assinado pelo cara mais rico do mundo. E esse cara comprando esse tipo de acesso é a estratégia de consolidação, onde o poder econômico ele coloniza o único território que ainda parecia inalcançável para eles: o nosso imaginário. No Brasil, o mesmo movimento acontece, só que com outra linguagem. Vou até beber para falar disso aqui. A gente vai ter Dark Horse, o filme do Bolsonaro, com Jim Caviezel, que foi o carinha que interpretou Jesus em A Paixão de Cristo. E estreia em 11 de setembro nos Estados Unidos, ou seja, semanas antes do primeiro turno das eleições brasileiras. Os produtores, né, do filme Dark Horse, eles declararam abertamente que querem replicar o sucesso que foi Sound of Freedom, o filme que se tornou símbolo das guerras culturais americanas, e com um total apoio de Donald Trump também. Além de tudo isso e todo esse bololô, o financiamento do filme foi feito pelo Daniel Vorcaro. Então, assim, não é cinema, é uma operação de narrativa com data estratégica para lançamento. Quando um filme financiado por investigado de fraude reescreve a história brasileira para a audiência americana, porque sim, o filme inteiro foi reescrito e várias coisas são desconexas com o que aconteceu de verdade. Isso cai num ambiente onde a percepção já foi preparada por plataformas que decidem o que existe e o que desaparece.
A gente sai da exportação de matéria-prima para a exportação de dados e de narrativa. A lógica colonial ela vai permanecer, só que o que vai mudar é o que está sendo extraído. A aceitação dessa narrativa no contexto norte-americano fortalece uma extrema-direita brasileira que ainda acredita que os Estados Unidos são referência para alguma coisa. Isso é colonialismo. E o movimento mais sofisticado desse processo é transformar controle em experiência estética. Fazer essa dominação parecer expressão. Hoje os dados se tornaram o recurso mais valioso do planeta. E quem tiver mais dados relevantes sobre a população e os melhores algoritmos para processarem esses dados, tem poder e controle sobre o mundo. Essas mudanças na dinâmica de poder são muito significativas e precisam da nossa atenção e debate, principalmente em ano de eleição. A gente não pode cair na falácia de que as Big Techs só querem vender anúncios pra gente. O plano delas, na verdade, é se apropriar e monopolizar os nossos dados para desenvolver algoritmos que tenham uma relevância estratégica tão fundamental em todos os setores da economia mundial que todos os estados nacionais vão se tornar dependentes delas. O Brasil tem água, energia, território e uma das maiores populações conectadas do mundo. Somos um ativo estratégico nessa disputa e precisamos estar ligados e interessados nesse assunto. Então, a gente vai debater sobre isso ou deixar o assunto para quem já decidiu o que fazer com ele. É isso, valeu e até a próxima.